Como escolher o tema para o TCC no curso de agronomia? Primeiro passo, você precisa entender o que é o TCC. O TCC é o trabalho de conclusão de curso e é um trabalho que você apresenta no último ano de faculdade referente a uma pesquisa feita por você, tá? Então, no TCC você vai escolher um tema, vai pesquisar sobre aquele tema, vai obter alguns dados e vai apresentar esses dados para uma banca ao final do curso. Não é porque ele é apresentado no final que ele precisa ser feito no último ano. Na verdade, a gente recomenda que você comece a fazer o seu TCC no terceiro ou no quarto ano de faculdade. Por quê? Para que você faça um trabalho bem feito, sem estresse para você e sem estresse para o seu professor orientador, nós precisamos entre 1 ano e 1 ano e meio. 1 ano para quem não trabalha, 1 ano e meio para quem trabalha. Professora, por que tanto tempo? É possível fazer TCC em menos do que 1 ano? Sim, é possível, mas é muito cansativo, é muito exaustivo. E muitas vezes o aluno chega num nível de estresse que ele não quer nem mais olhar para o TCC, muito menos para o diploma dele. Então, com 1 ano, a gente consegue idealizar o projeto, aplicar, instalar e executar esse projeto, coletar os dados, avaliar os dados e fazer a parte escrita, tá? O TCC é basicamente uma pesquisa, ou em algumas faculdades a gente chama de iniciação científica. E vai demandar do aluno conhecimento tanto da questão estatística quanto da questão da literatura científica. Por isso que é um pouquinho complicado. Mas depois que vocês forem pegando o jeito, vocês vão ver que não é um bicho de 7 cabeças, tá? É bem fácil. Então, o TCC é uma pesquisa que eu preciso desenvolver. Essa pesquisa ela vai ser baseada em um tema, que seria o segundo passo do meu trabalho. O segundo passo é escolher a cultura e a área de estudo. Pessoal, a gente precisa entender que o TCC pode ser realizado em campo, que indica uma condição mais real daquela cultura, daquele tratamento, que é o que o produtor vai fazer. Ele pode ser realizado em casa de vegetação, onde eu faço a instalação da cultura em um vaso e avalio essa cultura. A vantagem de fazer em vaso é que eu tenho um controle maior das condições ambientais e a menor chance do meu TCC dar errado, por assim por dizer, tá? Ou ele pode ser realizado também dentro do laboratório, dependendo do que eu preciso avaliar, como é o caso, por exemplo, de germinação de sementes, qualidade pós-colheita e etc. Então, para eu decidir se eu vou fazer em campo, caso de vegetação ou laboratório, eu preciso primeiro definir uma cultura e uma área de estudo, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de culturas que a gente pode trabalhar. Eu separei em 3 grandes grupos. Então, eu separei aqui grãos, olerícolas e perenes. Quando a gente está falando sobre grãos, você pode optar por escolher milho, soja, amendoim, feijão, sorgo, crotalária, milheto, feijão guandu, qualquer tipo de grão que você tenha interesse, gergelim, enfim, qualquer tipo de grão, qualquer cultura anual. As olerícolas, elas estão relacionadas com a parte de alface, folhosas em geral, couve-manteiga, cebolinha, coentro, tomate cereja, berinjela, abobrinha, batata, cenoura, beterraba, enfim, qualquer olerícola. E as perenes pode ser café, citros, cacau, eucalipto, goiaba, amora, acerola, jabuticaba e etc. Qual que você vai escolher? Primeiro que você tiver mais afinidade. Por quê? Porque é você que vai escrever o seu trabalho. Então, você tem que tentar escrever sobre algo que você gosta. Ah, professora, eu não gosto de nada ou eu gosto de tudo. Então, como que eu escolho? Primeiro, você vai escolher com o tempo que você vai ter para desenvolver esse TCC. Lembra que grãos, como milho, soja, amendoim e feijão, eles possuem uma época certa para plantio, que geralmente vai entre outubro e abril. Então, se você tem
tempo para plantar, colher e avaliar o seu trabalho entre outubro e abril, você pode escolher uma dessas culturas. Se você já está no final do ciclo, quase formando, e você tem que instalar o seu TCC depois de abril para defender no final do ano, aí você vai precisar ir para alface, cebolinha, tomate e etc. Por quê? Porque elas conseguem ser cultivadas, principalmente dentro de casa de vegetação, numa época mais fria do ano. E as culturas perenes, elas costumam ter uma dificuldade de avaliação porque elas ficam muito tempo em campo, então elas têm uma resposta aos tratamentos muito pequena. Mas isso não significa que a gente não consiga avaliar, tá? Então, por exemplo, eu posso trabalhar com mudas, avaliando o crescimento radicular das mudas com diferentes adubos, ou eu posso trabalhar com enxertia, ou eu posso trabalhar com a qualidade da bebida do café e assim por diante. Então, primeiro passo, escolha a cultura com base na sua afinidade. Se você não tiver uma afinidade específica, escolha a cultura com base na época que você pretende instalar o experimento do seu TCC. E aí, depois que eu escolhi a cultura, eu vou para o tema de estudo, tá? Esses são alguns dos temas, existem vários outros temas dentro da agronomia. Para você entender o que é tema de estudo, você pode pensar mais ou menos nas disciplinas que você teve, as disciplinas específicas, ou então em algum tema de aula que você gostou muito, tá? Esses daqui que eu trouxe são exemplos. Então, você pode estudar, por exemplo, adubação. Dentro da adubação, a adubação serve para qualquer cultura e para qualquer nutriente. Eu posso estudar doses, eu posso estudar épocas, eu posso estudar tipos de adubo, eu posso estudar a comparação de um adubo orgânico com um adubo mineral, comparação de um adubo sólido com um adubo líquido, comparação de fontes de liberação de nutrientes, por exemplo, a ureia normal e a ureia protegida. Eu posso estudar local de aplicação desse adubo, se eu coloco o adubo na superfície do solo ou enterrado próximo à semente, que seria na linha. Eu posso estudar a adubação foliar, eu posso estudar produção de biofertilizantes, como por exemplo o bocashi. Existe uma infinidade de temas, tá? Dentro do próprio tema da adubação. E eu gosto muito desse tema, por quê? Porque costuma encaixar em quase tudo que o aluno gosta, né? Qualquer cultura a gente consegue trabalhar com a parte da adubação. Outro tema muito interessante que está em alta agora são os produtos biológicos, que seria o Rhizobium, Azospirillum, bacilos e etc. Dentro desse tema, eu posso estudar a mistura de micro-organismos. Então, eu pego, por exemplo, o amendoim e eu faço um tratamento com Rhizobium, outro tratamento com Azospirillum, outro tratamento com a mistura do Rhizobium com o Azospirillum e vejo resposta. Eu posso estudar a época de aplicação desses produtos biológicos, a forma de aplicação. Será que esse produto para essa cultura é melhor aplicar no tratamento de semente, no suco de plantio ou então, por exemplo, sobre o solo depois de plantado? Então, eu consigo trabalhar com isso. Eu posso estudar o tema da irrigação ou disponibilidade hídrica, estudar a época da irrigação, ou a quantidade de água que aquela cultura precisa, a forma que essa água vai ser aplicada. Posso trabalhar com a questão do estresse hídrico, se alguma adubação ou algum produto biológico vai influenciar no estresse hídrico daquela cultura, e aí a gente começa a juntar os temas, né? Colocar mais de um tema no meu TCC. Eu posso estudar, por exemplo, a mecanização, a profundidade de semeadura daquela cultura. Se eu plantar aquela cultura mais profundo, será que ela vai germinar bem ou não? Eu posso estudar a velocidade de semeadura, que está relacionada diretamente com a distribuição da semente no campo. Eu posso estudar a aplicação com diferentes bicos de pulverização. Eu posso estudar, por exemplo, produtos biológicos relacionados à mecanização. Então, utilizar diferentes bicos de pulverização para aplicar um produto biológico e ver qual o resultado disso. Professora, gostei de pragas e doenças na minha graduação. Dá para estudar o controle de pragas e doenças, escolher uma cultura e avaliar o controle dessas pragas e doenças, com diferentes produtos, diferentes doses, diferentes épocas de aplicação.
Dá para estudar o uso de reguladores de crescimento, que são aqueles hormônios vegetais. Posso estudar a auxina, giberelina, citocinina, tanto o uso desses reguladores para crescer a raiz das plantas, como o uso desses reguladores para germinar, por exemplo, uma gema, né? Para crescer uma gema da cana-de-açúcar ou da mandioca. Ah, não quero fazer nada relacionado às plantas em campo. Eu posso fazer um TCC sobre a análise econômica de alguma cultura. Como está a evolução dessa cultura no estado de São Paulo ou no Brasil? Quais são os principais ganhos que o produtor tem? Qual é o lucro que ele vai ter se ele adotar um ou outro sistema? Então, dá para fazer uma análise econômica também daquele sistema de produção, por exemplo. E outra tema também que não está relacionado diretamente ao campo é o estudo da qualidade pós-colheita, que seria quando eu tenho já o meu produto saído do campo, ele já foi colhido e eu preciso manter a qualidade dele alta. É muito utilizado para olerícolas. Então eu tenho um aluno, por exemplo, que avaliou a conservação de frutos de tomate com o uso de películas comestíveis. Então dá pra gente fazer isso também, tá? Dá para usar o controle de pragas e doenças relacionado com irrigação, com adubação, enfim, vocês conseguem brincar na forma de juntar esses temas, tá? Existem outros temas também que eu não trouxe aqui, vale vocês pensarem um pouco nas aulas que vocês mais gostaram durante a faculdade. E aí a gente vai para o terceiro passo, né? Se você conseguir escolher sozinho uma cultura e um tema, excelente. Se você não conseguir, escolha pelo menos um. E aí o seu professor orientador será escolhido com base no tema ou na cultura que você optou, tá? Muitas pessoas gostam de escolher o professor orientador com base na afinidade pessoal que você tem com aquele professor. Mas o ideal é que você escolha quem vai te dar um melhor suporte técnico. Então, por exemplo, eu quero estudar o uso de bicos de pulverizadores no controle de determinada doença. É interessante que o seu professor orientador seja ou o professor de mecanização ou o professor de fitopatologia. Você quer estudar o uso de reguladores de crescimento. É legal que o seu professor orientador seja o professor de fisiologia vegetal. Você quer estudar a adubação em determinada cultura. É legal que o seu professor orientador seja o professor de adubação. E assim por diante, porque aí você vai ter um apoio mais técnico para fazer o seu TCC. E aí, depois que você definiu quais seriam o seu tema e a sua cultura e o seu orientador, é importante que você defina também algumas questões antes de procurar a orientação em si. Primeiro, qual é a sua disponibilidade de horário para instalar esse experimento durante a semana? Ah, professora, eu não trabalho. Eu posso ir qualquer dia da semana. Ótimo. Ah, professora, eu trabalho. Mas o meu supervisor consegue me liberar uma tarde para ir fazer essa instalação do experimento. Ah, professora, eu trabalho e eu não consigo liberação. Eu só consigo ir de sábado ou de manhã ou à tarde. Então, você precisa saber. Por quê? Porque se você tem uma disponibilidade maior de horário durante a semana, vai ser um tipo de pesquisa que você vai conseguir fazer. Se você tem pouca disponibilidade, a gente vai precisar orientar você para pesquisas que são menos trabalhosas, que demandam menos tempo do aluno, tá? O que acontece? Você precisa lembrar que o TCC é a apresentação de resultados de uma pesquisa. Então, você vai precisar ir para o campo, ou para o laboratório, ou para a casa de vegetação, uma vez para instalar o experimento, e depois você vai ter que ir pelo menos mais uma vez para fazer a avaliação. Então, saber essa disponibilidade do aluno ajuda muito a gente a trazer opções de pesquisa que se enquadrem dentro do seu cronograma, tá? E aí vem para a segunda pergunta: quanto tempo você vai se dedicar? Você pode se dedicar ou você quer se dedicar? Professora, eu tô no último ano, eu tenho 3 meses só. Tudo bem, é um tipo de pesquisa. Ah, eu tô no 3º ano e eu posso ficar 1 ano e meio fazendo a minha pesquisa. É outro tipo de pesquisa.
Por exemplo, se você quer estudar calcário no milho é pelo menos 6 a 7 meses do experimento no campo, porque eu vou precisar colocar o calcário no solo, esperar reagir, plantar o milho, esperar crescer, colher o milho e depois ter esses resultados. Ah, eu quero avaliar qualidade de frutos de mamão refrigerados. Aí eu consigo fazer uma pesquisa com 30 dias. Ah, eu quero avaliar a germinação de sementes de milho com produtos biológicos. Aí eu consigo fazer um trabalho com 15 dias. Então, esse tempo que você pretende se dedicar, é importante que você já tenha ele definido, tá? Professor, eu quero fazer uma pesquisa mais longa, que vai dar um resultado melhor. Ótimo, vamos fazer. Ah, professor, eu quero fazer uma pesquisa mais curta. Então, a gente vai adaptar o tempo que você tem com o tema que você escolheu, tá? E aí, você precisa responder pra gente também outras duas perguntas. Você consegue ir até a faculdade para instalar sua pesquisa? Porque a gente sabe que tem muitos alunos que vêm de fora e que dependem de ônibus para se locomover. Então, se você é de fora e você não consegue vir na faculdade fora do horário de aula, aí a gente vai precisar pensar se dá para colocar a pesquisa na sua casa. E aí vem a quarta pergunta. Eu consigo fazer essa pesquisa na minha casa? Eu tenho um local adequado? Bom, professora, eu sou filho de produtor e a gente tem uma propriedade rural. Excelente, a gente vai instalar a sua pesquisa na sua propriedade rural. Eu não sou filho de produtor, mas a minha casa tem um quintal grande que pega sol o dia inteiro. Ótimo, a gente consegue fazer uma pesquisa em vaso no seu quintal. Ah, não, eu não consigo ir para a faculdade, eu não tenho propriedade, eu não tenho quintal, eu tenho que fazer dentro de casa. Então, aí a gente vai ter que trabalhar com qualidade pós-colheita, por exemplo, tá? Então, saber qual é o local que você tem para fazer a sua pesquisa é muito importante. Então, se você pretende fazer na sua casa e você tem um quintal, confira se nesse quintal existe alguma parte dele que não pega sombra em nenhum momento do dia. Então, aquela sombra que o muro vai fazendo, ou de manhãzinho ou à tarde, não pode acontecer, tá? E aí, com essas 4 questões respondidas, né? Se você tem horário para ir durante a semana, se você vai conseguir ir para a faculdade, se dá para fazer na sua casa e quanto tempo você pretende se dedicar, junto com a cultura e o tema que você escolheu, nos ajuda, professores orientadores, a dar umas 3 ou 4 opções de pesquisa para você poder escolher no final das contas, tá? E aí, a gente vai para a próxima etapa. Escolheu o tema? Escolheu o orientador? Aí a gente vai para a execução. Quem vai ajudar você com a execução é o seu orientador. Nos próximos vídeos, a gente vai ver a parte escrita que vem após a escolha do tema.